advertência. Olá, seres que brilham! E aí, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso capítulo Outras Formas de Pensar a Diferença? Dessa vez é hora de você conhecer o conceito de etnicidade. Esse termo que já rondava a história da antropologia desde o começo do século XX, mas a partir de 1960 ele começa a ser mais utilizado e vai ganhar mais força nessa discussão sobre esse o outro, né? Como a antropologia deve lidar com as sociedades cada vez mais dinâmicas, onde a mudança social ela é constante. Vamos nessa então? Convidando você a pegar o seu livro Sociologia Hoje, no capítulo 3, que é esse capítulo que estamos abordando na terceira unidade. Outras formas de pensar a diferença. Já vimos o tópico 1, o tópico 2, o 3, estamos aqui no tópico 4, etnicidade. Dá uma olhada aí se você tem alguma dúvida, ó, visita essas aulas anteriores que estão no canal. Lembre sempre de fazer a leitura do capítulo, assim você vai ter um melhor resultado no questionário e na compreensão do conteúdo. Aqui as aulas são muito rápidas, então quando você lê, você fixa melhor e vai ter condições de debater melhor no nosso encontro síncrono. Vamos pegar um pouquinho do contexto histórico que deu força ao uso do conceito de etnicidade. Veja, vocês têm um mundo pós-Segunda Guerra Mundial, que foi um contexto de mudanças e instabilidades. A Segunda Guerra Mundial que terminou em setembro de 1945. E o mundo passou a viver esses conflitos e instabilidades. Sobretudo, a gente vai ter aí uma desestabilização dessa noção de equilíbrio, né, de sociedades que se mantêm na sua estrutura e na sua função. Porque, por exemplo, as nações africanas, elas vão lutar fortemente nesse pós-segunda guerra para se tornar independentes. Então há uma mudança, é aquilo que a gente está chamando nesse processo de descolonização da África. É um mundo em transformação. E, por outro lado, a gente tem que lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial, o capitalismo ele se desenvolve fortemente, com a presença marcante dos Estados Unidos, que ganhou muito dinheiro com a Segunda Guerra, não é? Então, há um avanço do sistema capitalista. E na Europa, você vai viver conflitos internos, discriminações, racismo crescentes, e um fluxo migratório intenso, já que as nações africanas independentes meio que vão cobrar um pouco, né, da participação desses países no seu processo de desenvolvimento. E há um fluxo migratório de pessoas que estavam, né, na África do Sul, em outros lugares e tendem a ir para a Europa em busca de melhores condições. Então, de uma forma geral, a gente está falando de um mundo que está instável, um mundo de grandes transformações. Então, preste atenção nisso, que é importante. Então, vamos para o conceito de etnicidade. Antes, vamos situar como esse conceito ele começou a ser melhor trabalhado. Ele já era um conceito que era abordado desde o início do século XX, mas por ordem de uma escola, a escola de Manchester, que foi desenvolvida na Inglaterra por Max Kluckmann. Olha aqui, ó, esse antropólogo que nasceu em 1911 e morre em 1975, ele era aluno do Radcliffe Brown e do Evans Pritchard. O Radcliffe a gente já trabalhou em aulas anteriores. Então você vai ver que o Max Kluckmann ele vai tentar observar agora a relação entre as sociedades simples, principalmente as sociedades africanas e os impérios coloniais. Então imagina aí alguns países que foram colonizados pela Inglaterra principalmente e que vai servir de análise para o Marx. Ele vai desenvolver então alguns estudos que vai se tornar referência como a escola de Manchester, né? Manchester que é uma cidade na Inglaterra. E essa geração ela vai se dedicar a estudar o que a mudança social. Olha que coisa interessante,
porque os antropólogos anteriores viam a sociedade de maneira muito estática, né? Como se o equilíbrio fosse permanente. Já a partir dos debates, né, dessa relação em que as sociedades se transformam, que elas são dinâmicas, como a gente viu na aula anterior, vai abrir espaço para... E agora, né? Como é que a gente vai lidar com as mudanças sociais, com as transformações relacionadas aos processos, por exemplo, de descolonização e independência na África e na Ásia, já que boa parte dos países na África vão gritar, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, vão se levantar contra a dominação de países europeus no seu território. Então, entre esses estudiosos do grupo da Escola de Manchester, o conceito de etnicidade vai se tornar central. E um outro antropólogo que contribuiu para o desenvolvimento da noção de etnicidade foi o norueguês Fredrik Barth. Ele que morre aqui em 2016, nasce em 1928 e morre em 2016, cujo trabalho influenciou alguns membros da Escola de Manchester. Então, preste atenção ao conceito, né, o contexto do desenvolvimento dessa escola, a Escola de Manchester, e a força que vai ter o conceito de etnicidade para eles. Ok, falamos do contexto, agora vamos entender o conceito de etnicidade. Lá no seu livro tem a seguinte definição: etnicidade descreve um grupo que se autodefine e é definido por outros como diferente, que supõe algum tipo de identificação coletiva com o compartilhamento de uma história comum. Então, vamos pegar aqui os pontos mais importantes desse conceito. Primeiro é dizer que é uma autodefinição. Então, é este grupo de pessoas, essa coletividade, que a partir da identificação com alguns elementos, né, ou seja, compartilhando até uma história comum, vão se colocar como diferentes. E eles também passam a ser reconhecidos pelos outros grupos. Então, é uma tentativa de garantir a existência da própria diferença. Vamos mais para frente para a gente compreender alguns limites e intencionalidades desse conceito. Então, vejam só, o grupo étnico ele não é definido apenas, olha aqui que importante, pelo conteúdo cultural, mas sim em contraposição a outros grupos. Então, normalmente você vai ver um grupo étnico tentando se colocar como diferente do outro a partir desse encontro, né? A partir de conflitos, de relações que são, vamos dizer assim, determinadas por lutas e disputas. Então, um grupo étnico só se define em relação ao outro. E o conceito de etnicidade é sempre relacional. Não há, presta atenção, etnicidade num grupo isolado, pois o que constitui a etnicidade é justamente o contraste com outros grupos. Isso significa, vamos entender. Esse conceito ele vai trabalhar como sociedades dinâmicas com povos diferentes entram em contato. Então, vamos dizer que de um lado de uma fronteira eu tenho um determinado povo que se coloca como diferente daquele outro que está ali mais distante. E a partir dessa autodefinição e da exclusão até de que eu não sou o outro, o antropólogo passa a usar o conceito de etnicidade. Então, significa se você conhece alguns índios, que tem, a gente sabe da existência de índios isolados, que eles não estão em conflitos, não tem uma luta, uma disputa ali eminente, né, para se manter uma identidade. Então, aquele grupo, ele está isolado, ele tem a sua etnia, ele tem a sua história, mas esse conceito de etnicidade que vai garantir essa condição vamos dizer, de relações conflituosas, por isso que é um conceito relacional, não existe quando esse grupo está isolado. Então, para se ter etnicidade, é preciso estar em relação com um outro grupo, e aí haver essa autodefinição por parte desse grupo e do outro que também qualifica um grupo como diferente do dele.
Ainda está complicado? Vamos, à medida que a aula for seguindo, a gente vai clarear um pouco mais. Lá na página 70 do seu texto, há um trecho muito importante mostrando que o conceito de etnicidade também é um poderoso instrumento de mobilização política e ele é utilizado para legitimar lutas por diferentes tipos de direitos. E o livro coloca o exemplo, né, aqui vivido por Martin Luther King, esse que foi um ativista negro, né, contrário à discriminação racial e lutava pelo fim do preconceito. Aqui, aqui foi em 1963, mais exatamente 28 de agosto, onde em Washington ele faz um discurso muito poderoso. Aqui no seu livro tem um trecho do discurso que é muito conhecido, em que ele diz: eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados pelo caráter e não pela cor da pele. Martin Luther King, assim como outros ativistas, morreu, né, foi assassinado. Quando você procurar também, por exemplo, a história dos ativistas, né, por direitos humanos aqui no Brasil, você vai ver que é uma população que é ou que tende a ser assassinada, infelizmente. Mas o nosso foco aqui é pensar como a etnicidade ela mobilizou pessoas, ela uniu esses povos diferentes na busca por melhores condições de vida, por direitos. Avançando no debate, a gente vai ver já na página 72 do seu livro os limites do termo aculturação. Lembra que esse termo aculturação foi trabalhado na aula anterior. Esse A significa aí um prefixo de negação, né? De negar a cultura, né? De eliminar essa cultura. Lembrando que o conceito de aculturação diz respeito a povos que eram vistos como mais frágeis. Quando entravam em contato com povos mais fortes, esses povos mais frágeis perdiam a sua cultura. A exemplo de povos que migram, né, para outros, né, países. Então, populações que saem do seu lugar de origem e vão para outro lugar acabariam sendo aculturados, segundo os primeiros antropólogos. No entanto, a gente vai ver, e o seu livro vai colocar isso, que aqui vem o limite do uso da aculturação. Por quê? A gente vai perceber que as lutas das minorias discriminadas nas sociedades centrais do capitalismo, elas foram acompanhadas no uso dos termos de etnicidade e identidade étnica. Imigrantes eram étnicos, indígenas no seio das sociedades complexas e minorias raciais também. Então, quem eram os povos étnicos? Eram aqueles povos diferentes, né? Vistos pelo olhar do colonizador como diferentes. Então, os imigrantes eram étnicos, os indígenas e as minorias raciais. Esse conjunto de populações demonstrava que a diferença continuava a existir nas sociedades complexas e não ocorreu então o processo de aculturação que alguns antropólogos haviam previsto. E ainda, a essas diferenças estavam atreladas uma carga significativa de injustiça social. Então, observa, alguns antropólogos imaginavam que quando esses povos imigrantes, os indígenas e outras minorias raciais entravam num seio de sociedades maiores, mais complexas, essas minorias seriam apagadas, as diferenças elas seriam eliminadas. Só que isso não aconteceu. Ocorre o contrário, né? Ocorre uma valorização, que é o que a gente vai ver no slide posterior. Aqui vai ficar, é importante dizer ainda, que essas minorias, elas eram acometidas por injustiças sociais. Então, são populações que tendem a sofrer mais por serem, inclusive, diferentes. Eu quero chamar a atenção agora para o termo minoria e a sua relação com a ideia do grupo étnico. Quando a gente escuta falar de minoria, a gente acaba imaginando que se trata de menor, né? Ou de menor população. Mas não é bem isso. Por exemplo, você tem aqui no livro, na página 73, a seguinte observação. Um grupo étnico pode ser mais numeroso em termos populacionais,
mas muito fraco em termos de poder e de participação na distribuição da riqueza. Então, logo, se esse grupo não tiver poder e não tiver dinheiro, ele faz parte da minoria, ele não comanda a política do país, ele perde força, ele não tem expressividade. E a gente vai ver isso, né, durante muito tempo a gente viu na África do Sul, na política do apartheid. Né? Quem não conhece está lá no livro 73 mostrando que essa que foi uma política oficial de segregação das populações negra e branca e foi estabelecida pela minoria branca que dominou praticamente o território, a política durante o século XX. Então a África do Sul é conhecida por esse regime de apartheid, até que as minorias, os grupos étnicos reivindicavam muito, lutaram muito, e você tem a figura do Nelson Mandela como um importante representante dessa luta contra o apartheid. Aí veja que no livro ele coloca, na África do Sul, antes do fim do apartheid, uma minoria branca dominava completamente os recursos do país, enquanto a imensa maioria negra era excluída. Ou seja, o termo minoria também pode ser usado como referência aos grupos que concentram poder. Então, nesse caso, a gente vai ver que a minoria branca ela dominava a maioria da população. Então, o conceito de minoria ele deve ser sempre contextualizado e observado, né, a partir de que referências a gente está utilizando. Se cair numa prova, presta bem atenção a isso. Então, mas nesses casos, a propriedade da etnicidade é que aqueles que dominavam constroem um sistema no qual se inserem como a normalidade. Então, presta atenção. Os brancos que estavam lá na África do Sul, eles eram vistos como os normais, né? E todos os outros grupos eram os étnicos. Os étnicos eram os excluídos. Então, a ideia de etnia refere-se aos não dominantes, pois os dominantes não se pensam como distintos ou fora da cultura predominante. Então, pensa que quando você usa o conceito de etnia, você está se referindo a grupos que normalmente tendem a ser excluídos e dominados. É importante você saber também que existem conflitos étnicos. E o que são isso? Né? São tensões entre grupos no interior de estados nacionais no mundo contemporâneo. Atualmente a gente tem vários conflitos étnicos. Aqui eu pesquisei, né, para além do seu livro, e eu pude ver aqui na internet, por exemplo, conflitos entre os árabes e os israelenses, conflitos no Líbano, na Sérvia e Albânia, né, na Bósnia contra a República Federal da Iugoslávia, a Geórgia contra a Ossétia do Sul, aí você tem o Tibete versus a China, os gregos versus os turcos, os hindus versus os muçulmanos, né? São conflitos que se arrastam desde o século XX e ainda se mantêm. É importante que você também dê uma pesquisada nesses conflitos étnicos para você fazer sua prova do Enem. Então, para a gente tentar finalizar, vamos fazer uma contraposição de etnicidade ao conceito de aculturação. A gente vai ver que o conceito de etnicidade se contrapõe ao conceito de aculturação ou assimilação, que foi um dos desenvolvimentos do conceito de cultura. Veja, os teóricos da aculturação previam que aquelas populações diferentes, como os imigrantes e os indígenas, lançadas no interior de uma sociedade nacional, lentamente deixariam de ser diferentes e passariam a fazer parte da sociedade nacional. Então a gente vai ver que isso não aconteceu e que, ao contrário, né? Aqui, deixa eu apagar aqui para a gente ver que o que acontece é que, mas não foi isso, né? Olha aqui mais exatamente como está colocado, mas não foi isso que aconteceu, né? Pelo contrário, ocorreu um fortalecimento dos diferentes, que passaram a reivindicar o reconhecimento de seus direitos nas esferas políticas. Então, a gente vai ver que o conceito de aculturação, ele sucumbe, ele cai, porque os povos diferentes
eles não são assimilados nem aculturados, eles se fortalecem na luta em favor do reconhecimento de si mesmo e na busca por mais direitos, por garantias de que a sua etnia, a sua linguagem, seus hábitos, a sua cultura e o seu próprio território permaneçam estáveis. Meus lindos e minhas lindas, essa aula ficou longa, não é? Mas eu ainda quero destacar lá na página 74 um trecho muito importante, que é aquele tópico para saber mais. Dá uma lida nesse tópico, onde vai fazer uma definição, uma relação entre etnicidade e raça. A gente sabe que o conceito de raça, biologicamente, ele não existe, que só existe uma espécie, a espécie humana. Entretanto, né, falar que não existe raça não foi suficiente para combater o racismo. O racismo, a discriminação por causa do fenótipo, ele continua, né? O que é o fenótipo? É como as pessoas são fisicamente, e isso continua a existir. Ou seja, a ideia de raça, ela persiste, e ela vai produzir o que, gente? Sistemas de exclusão social. Por isso, ainda se fala em raça. Não bastou afirmar que não existe. Não é mesmo? Então, esse trecho ainda coloca aqui um ponto importante que a gente precisa reconhecer, que para combater o racismo, as pessoas que são discriminadas, elas começaram a se articular em torno dessa experiência. Então, diz assim, olha, a gente sabe que não existe a ideia de raça, mas a gente é discriminado por causa de uma questão de raça. Então, vamos nos unir? E isso aconteceu no Brasil também. Então, um termo que foi bastante utilizado para agregar essas pessoas é esse conceito de étnico-racial. Ele foi cunhado para descrever essa combinação de diferença e exclusão, atrelada à discriminação pela imaginação da ideia de raça. Então, a expressão étnico-racial, ela descreve uma população que compartilha algo, a própria experiência da exclusão e do racismo, e age politicamente para reverter essa situação. Olha que importante esse box, hein? Então, como eu estava dizendo, são inúmeras as pessoas que se reúnem em torno desse conceito étnico-racial. E são vários os protestos que acontecem para combater essa exclusão e vamos dizer assim, melhores condições para esses povos que são discriminados. No Brasil, a gente tem vários exemplos, e atualmente mais do que nunca, né? O seu livro ele destaca uma charge de 2014, mas se você olhar o caso do George Floyd e de outros meninos adolescentes que são mortos aqui no Brasil por culpa desse preconceito racial, é imenso. Então, vale até uma pesquisa para pensar sobre isso, né? Porque a população negra no Brasil, e principalmente a população masculina, ela está sendo exterminada. Aqui nessa charge de 2014, você tem um jovem negro desarmado, o caso do Ferguson, de Missouri, foi assassinado por um policial branco, o qual depois esse policial foi inocentado por um júri. E aqui a frase, né, a charge diz assim, ó, o que esse policial está dizendo. Você tem o direito de permanecer em silêncio, sem defesa e pobre. Isso é o que acontece com a nossa população no Brasil, também a população negra. Então é isso, meus seres que brilham. Aula grande, cheia de conteúdo, mas um conteúdo importante para que vocês lutem contra o racismo, contra o preconceito. A gente ainda vai ter aulas sobre isso, tá bom? Sociologia 2 vem por aí, logo mais. Então esse é o nosso livro de referência. Missão cumprida por hoje. Namastê, gratidão, brilhem e até o próximo encontro.